palestra a seguir é CF. Será ministrada pelo senhor Márcio Tonelli, contador, administrador, auditor da Receita Federal de 1981 a 2010, onde foi supervisor do SPED Contábil de 2004 a 2010 e supervisor da FCONT de 2008 a 2010. Representante da FENACON no SPED desde 2011. A palavra ao senhor Márcio Tonelli. Seguinte, vocês podem me interromper a hora que quiserem, tá? Aqui não tem esse negócio de deixar a pergunta para o final, não, porque você tem que malhar em ferro quente. Não adianta deixar para o final, você vai esquecer de perguntar, aquele negócio de mandar papelzinho também fica fora do tempo, tá? Pintou a dúvida, pintou uma questão, vamos fazer a hora que ela acontecer. Como é que era o processo tradicional da gente gerar as informações? Tá? Você partia de um documento, a gente fazia a interpretação desse documento, né? Nos áureos tempos, tá? Isso é um carimbo de classificação fiscal que a gente batia né, lá no papel. Lá tinha lá conta debitada, conta acreditada. Né? Tá? E depois um visto lá para falar, lançado. Não era assim? É. Você julgava por uma escrituração em papel, tirava totais dessa escrituração, punha numa declaração, né? Já está até moderno aqui, um disquete. Alguém tá, dessa turma aqui já viu essa figurinha do disquete? Aham. Quem nunca viu um disquete na vida? Quem já viu? Quem não sabe se viu ou não viu? Bom, e isso aqui ia para o fisco. No começo ia fisicamente o disquete, né? Depois passou a ser internet. Tal. Com o SPED, tá? Mudou o processo. Você parte de um documento que cada vez mais está sendo digital. Você continua tendo uma interpretação desse documento, mas agora ela mudou. Ela hoje se chama parametrização de sistema. Né? Emitiu a nota, o sistema já sabe quais os lançamentos vão fazer, em função daquela nota. Por quê? Porque ele foi parametrizado para fazer aquilo. Hoje a contabilidade não é mais aquela contabilidade tradicional que a gente fazia por documento, a gente faz por evento. Evento, pagamento de aluguel. Você clica lá no evento, pagamento de aluguel, preenche alguma coisinha para complementar, tá. O sistema sabe que conta vai debitar, que conta vai creditar. Isso vai para um livro digital e as duas pontas estão no fisco. Isso representa um aumento brutal da quantidade de informações que estão disponíveis para o fisco. No começo do SPED a gente estimava lá, está aqui o meu colega Jonathan, como é que é? Eu sou aposentado ou você é da ativa? A gente é colega ou eu virei ex? Eternos colegas, né? Ótimo. Bom, estava estimado, tá, em 400 terabytes. A outra estimativa que eu já vi, vocês sabem o que vem depois do tera? Ô, turma de informática. Depois do tera vem o petabyte. 4 petabytes. Tá? A estimativa do tamanho do banquinho de dados com isso aí. É uma coisa astronômica. O SPED pega a informação no seu nível mais básico de detalhe, na sua maior granularidade. Fazer conta para fazer total, máquina faz. Então, cada vez mais nós vamos passar a informação detalhada, tá, para o fisco. E antes da CF, como é que estava o modelo para apurar, pensando aqui em lucro real? Falar nisso, né? Quem é que trabalha com lucro real aqui? Presumido. Quem não trabalha? Estudantes. Bom. Alguma cadeira de SPED na faculdade? Tem? Maravilha. Bom, como é que estava o modelo para apurar IRPJ e CSLL?
você partia de um documento, a visão contábil para a escrituração contábil digital, normal. Mas esse documento podia ter uma visão diferente para fins fiscais. Tá? E essa visão diferente ia, né, para o tal do LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Devia chamar Livro de Apuração do Lucro Fiscal, né? Real, por que isso é real? E nesse livro, tá, além de colocar as adições e exclusões, para chegar no imposto de renda com base no lucro real, você parte do lucro líquido da empresa, contábil, faz os ajustes que são adições, exclusões e compensações, para chegar no tal do lucro real. E é sobre esse lucro real que se paga o imposto de renda. Tá? Estou falando isso porque tem estudante aqui, né? A turma mais velha não precisa não. Bom, e você tem nesse livro também valores que podem influenciar exercícios futuros, para mais ou para menos. Isso é o que é controlado na parte B do LALUR. Da ECD, você tirava valores que você transcrevia lá no tal do FCONT. Foi uma coisa maluca que existiu aí, em função da convergência para as normas internacionais de contabilidade. Tá? Do FCONT você jogava informação para o LALUR, sacava informações da ECD, balanço, DRE e tal, colocava na DIPJ, informações do LALUR para o DIPJ, tá? DIPJ para Receita, vamos lá, FCONT para Receita e ECD indo para Receita. Pessoal, eles estão com medo de pisar no pé deles, tá? Vocês acham que pode funcionar um modelo desse? Onde vocês trabalham, tá? Vocês bolariam um fluxo de informação desse? Iam ter esperança que funcionasse? Não dá. Ok? É um trança de informação muito grande, o modelo ficou complexo demais, não funcionou. Para resolver isso é que foi criada a SF. O modelo, tá? Você continua partindo de um documento, tá? Com duas visões. Uma visão, vamos chamar de societária, que está aqui na ECD, e uma visão fiscal, que agora vai para a SF. Com um detalhe, tá? Há uma forte integração, tá, entre ECD e SF. É como se fosse, tá, você faz um, tá certo? E o outro é consequência. Tá? E essas duas pontas indo para a Receita Federal. Ficou mais limpo o desenho em relação a fluxo de informação? A esperança é que funcione. Tá? Este conceito aqui é o seguinte: aquilo que já está na ECD, você não precisa colocar na SF. Mas aqui tem que estar correto aqui dentro. Todo mundo apresentou a ECD? Quem apresentou no último dia? Só eu? Bom, tá? E mineiramente, né, como é que esse trem funciona? O programa, tá, da SF, ele lê a ECD e recupera informações. O conceito é diferente, tá? Ele recupera informação. Antigamente, para a gente fazer a DIPJ, a gente, né, imprimia o balanço, ou, tá, normalmente era o balancete, e ficava assim, ó, isso aqui vai tanto para tal linha, tanto para tal linha, fazer uma memória de cálculo, né? Agora não tem mais memória de cálculo. Tá? Então, ele vai ler, né? Leu a ECD do ano anterior. Como é que estão informados os saldos na escrituração contábil? Mensais, né? Ele carrega do jeito que veio. Aqui está lá, ele traz de volta. Lê a SF também do ano anterior, porque você pode ter saldos, tá? Principalmente parte B do LAU, que você vai transitar de um ano para o outro. Tá? Tudo
isso que você recuperou, você não pode editar. Ainda que você tenha um sistema que gere a sua SF, a recuperação é obrigatória. Aí você fala, recuperou, estão em registros não editáveis, tá? Mas, tá? Se você tem algum erro, algum problema que veio da SED, você vai poder editar esta informação na SF, e aquilo que você editar está lá no bloco J, no bloco K, né? O bloco K com saldos, o bloco J plano de contas. Aquilo que você editar fica marcado. A gente chama isso de rastreabilidade. Pô, vê o saldo de caixa lá da minha contabilidade, está credor. Aí você vai lá no outro, muda para devedor. Não dá, né, gente? Não dá para ficar, né? Tem que ser feito com muito critério esse tipo de modificação. Ah, eu errei o plano de conta referencial. Ah, bom, isso aí dá, isso não tem problema. Tá? Mas mudar os saldos contábeis é complicado. Bom, recebeu saldo mensal no plano de contas da empresa. O que o sistema vai fazer? Vai converter esse saldo que está mensal para o período de apuração. Lucro presumido, não é trimestral? Ele converte para trimestral. Tá? Aí vem um pepino. Para fazer a apuração, né, nós estamos partindo aqui de apurações trimestrais. Eu encerrei a minha contabilidade, tá, anualmente, só em 31 de dezembro. O que vai acontecer? Ativo não vai bater com passivo, primeiro, segundo e terceiro trimestres. Não é isso? No lucro presumido, isso vai te dar uma advertência, e num caso desse é esperado. Tá? No lucro real dá erro, porque você tem norma fiscal que fala que você tem que encerrar. Aí você tem que ajustar o teu patrimônio líquido com o resultado daquele período para poder, né, fechar. Okay. Bom, o tal do plano de contas referencial, ele já foi idealizado desde o começo do SPED contábil. Qual que era o objetivo? A gente já focava ali, tá, na substituição de DIPJ, Lalur e companhia. E ele é facultativo aqui na SCD. Ele não é obrigatório. Não pode ser. É informação de natureza fiscal. Mas ele é obrigatório na SF. Se ele já tiver aqui na SCD, quando você fez a recuperação, ele também vai para dentro da SF. Ele já recupera aquela informação. E aqueles saldos que estavam mensais, que o sistema já converteu para período de apuração, ele vai fazer uma nova conversão. Ele vai converter para o plano de contas referencial. O que é isso? Se o plano referencial estiver bem informado aqui, automaticamente vai preencher para a gente balanços e DRS. Aquilo que a gente fazia na unha a partir do balancete. Melhorou? Ah, melhorou, mas esse plano referencial é muito chato de informar. Mas você já fazia isso na mão. Quando você pegava, né, o teu balancete, falava, isso vai para a linha tal, esse para a linha tal. Não era isso? Isso é a memória de cálculo. Tá? É a memória da elaboração da DIPJ. Outra coisa, adições e exclusões têm registros específicos e sempre que possível tem que estar indicado, tem que estar amarrado com o lançamento contábil. Espera aí. Como é que a gente fazia quando o Lalur era em papel? Para cada adição e exclusão, você não fala, né? Uma multa indedutível, você não tinha que escrever multa indedutível, blá, 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 você não transcreveu o lançamento. Agora tem macete. Eu não preciso mais transcrever o lançamento. Eu vou falar, olha, este é o lançamento número tal, que está lá na contabilidade. Acabou. É melhor do que escrever histórico todo? Mas tem mais macete ainda.
tá? Se eu estiver adicionando ou excluindo o saldo da conta, eu não preciso fazer a indicação do número do lançamento. Luzinha falou, opa, então na minha contabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta, por exemplo, tá, de despesas indedutíveis, multas indedutíveis. Quando eu for fazer o lançamento da multa indedutível, eu falo, é a conta contábil número tal. Acabou. Está feito o lançamento. Não precisa mais nada. Então a contabilidade tem que estar preparada para isso. Nós tivemos recentemente, saiu a instrução normativa 1700 da Receita Federal. E ela trouxe uma nova tabela de adições e exclusões que não tem nada a ver com essa que está dentro da SF, tá? Mas vai ser implementada. Ah, então eu preciso, eu não vou fazer para o ano que vem? Eu já preciso me preparar para o ano que vem. Eu vou dar uma olhada nesse anexo da instrução normativa e vou adaptar o meu plano de contas nessa parte daquilo que é não tributável, ou, né, na parte de adições e exclusões, para poder facilitar a minha CF lá na frente. Está na hora. Bom, o LALU foi incorporado integralmente, tá? Nós temos de novidade para esse ano, tal de declaração país a país. Tudo aquilo que, assim, outras informações que estavam da IPJ, tirando as previdenciárias, tá, ficaram dentro da SF. Tem muita coisa ali que pode ser eliminado. Né? Venda para comercial exportador. Como todo mundo que vende para comercial exportador não tem que emitir nota fiscal eletrônica, por que vai ter que informar isso aqui? Já está lá. Né? Vamos ver. Quem está obrigado? Todas as pessoas jurídicas. Tá? A regra é todo mundo. Tá? Menos simples, órgãos públicos, fundações, autarquias e inativas. As sociedades em conta de participação são equiparadas à pessoa jurídica para fins do imposto de renda e passaram a ter que apresentar, tá, SF, né, completamente separado. Este ano, a informação do CNPJ delas é obrigatória. Até o ano passado acertava um código próprio da empresa, que ela mesmo criava. Não, agora tem que botar o CNPJ. Ah, acabou isso. Ah, eu ainda não fiz o CNPJ. Corra. Um comparativozinho entre SCD e SF. Tá? Ano calendário 2016. Tá? Todas do lucro real obrigadas a SCD. Tá? O lucro presumido, tá? Mudou a regra do lucro presumido. Nós vamos debater bastante esse negócio aqui do livro caixa daqui a pouco. Quais as empresas do lucro presumido que estão obrigadas? Tá? As que não optaram pelo livro caixa. Opção da empresa. Não, eu tenho livro caixa. Tá bom, então eu não preciso ter SCD. Vocês vão ver que fria que o cara vai entrar. Bom, né, as que não estão obrigadas, né, simples, imunes isenta, órgãos públicos, tá, as inativas, tá, as imunes, tá, isentas. Se tiver, tá, contribuições, PIS, COFINS, inclusive tá, PIS sobre folha, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CSLL, superior, tá, a R$10 mil, tá obrigado. Ou, se tiveram ingressos, receitas, tá, superior a 1.200.000. E uma novidade que nós temos para esse ano, né, são aquelas startups que têm investimento de investidor anjo. Né? Investidor anjo é aquele que participa, mas não entra. Ele só entra com dinheiro. Se der certo, ele vai ter o seu ganho. Se não der, perdeu. Mas ele não entra na administração. Ok? Ele só está incentivando aquela empresa, né, que está nascendo. É microempresa, é do simples e está obrigada
a ECD. Esse material depois nós vamos deixar com o conselho, ok? Já para a SF, tá? Todas, ok? Menos, né? Simples, órgãos públicos inativas, tá? E isso aqui mais não conta mais, né? O problema de você ser imunizenta, tá? São todas elas estão obrigadas. Muito bem. E agora nós vamos preencher a nossa SF. E nós, né, não deu tempo de mandar ECD, falei, não tem problema, eu vou falar que eu tenho livro caixa. Mas eu paguei sobre as receitas pelo regime de competência. Quando você vai preencher lá no programa, você fala que é lucro presumido, que tem livro caixa. Quando você marca que teu regime é de competência, ele está dando erro. Está falando que se você é do regime de competência, você tem que ter escrituração contábil. Isso está o maior quebra-pau. Tá? Nós já estivemos conversando aqui com o conselho, né? Eles vão também provavelmente entrar com um processo de consulta. Pela minha empresa, eu já formulei um processo de consulta sobre essa questão. A minha opinião é que regime de apuração, na forma de reconhecimento das suas receitas, não está vinculada à forma de escrituração. A legislação é completamente apartada. Mas está assim. Então, nós estamos, eu ainda participo do projeto pela FENACOM, a gente tem conversado e tal, mas a coisa está meio travada. Mas aí nós estamos falando, né, livro caixa para o lucro presumido. Gente, isso é um perigo danado. Primeira coisa, tá? Qual que é o risco da empresa? Oi. Isso, tá? Se informar que está reconhecendo as receitas pelo regime de competência, o programa está dizendo que você é obrigado a ter contabilidade. E se é obrigado a ter contabilidade, tinha que ter entregue a ECD. Isso o programa está assim. Eu discordo. Tá? Jonathan discorda. Só falta o dono do programa concordar, mas a gente chega lá. Tá? Então, como provocação, eu entrei com esse processo de consulta, né, para ver. E o pessoal que desenvolve, a gente tem um bom relacionamento, eles estão sabendo, eles têm cópia desse processo de consulta. Antes de entrar com o processo, já passei para eles e tal. É jogo aberto. Tá? Não tem nada. Né, mas pelo menos obriga o órgão, né, a parte da Receita Federal que fala sobre a interpretação da legislação, obriga ela a se manifestar oficialmente. Né? Acaba com isso. Mas vale a pena ter livro caixa? Não. Primeira coisa, quem é que está desobrigado de escrituração contábil? Qual pessoa jurídica? MEI. Só o MEI. Mas a microempresa? Não, está obrigado a ter escrituração contábil. Só escapa MEI. Ok? Então, você tem uma legislação comercial que já te obriga a ter. Não, mas eu vou fazer por livro caixa. Tá bom. Primeira coisa, como é que você faz seu controle de distribuição de lucros? Porque lucro presumido é bom porque você paga menos imposto. Se você vai pagar menos imposto, é que você está tendo mais lucro do que se apurasse pelo lucro, né? Do que do presumido. Então você tem um lucro maior efetivo. Para quê? Para botar no bolso. Como é que você vai falar que você tem livro caixa? Porque sobre esse lucro, tá, efetivo que excedeu o lucro presumido, você vai ter que pagar imposto de renda na fonte. Ixi. Não, mas eu também tenho contabilidade. Não interessa. Você falou que para o fisco você falou que tem o livro caixa e vale o livro caixa. Quer ver a coisa doer um pouquinho mais? Tá? Como é que eu vou apurar
Eu vou falar, não, eu estou distribuindo esse mês agora, tá? Meu lucro presumido, mas é de lucro acumulado. Mas você não tem contabilidade. E aí? Não, você está distribuindo, está certo, é lucro da agora. Aí eles vão comparar aquilo que você está distribuindo com o lucro presumido de quando? Desse trimestre. Então, se está acumulado a 2, 3 trimestres, ou dia anterior, você está distribuindo maior, hoje, um lucro maior do que o presumido, que eu calculei para este trimestre, imposto de renda na fonte. Tá? E como é que eu me livro, tá, disso? Tendo contabilidade. Eu preciso de ter a contabilidade em 2 momentos. No momento que esse lucro foi gerado e no momento que ele foi distribuído. Para provar. Né? Mas eu não mandei a SCD. Qual que é a multa por não ter mandado a SCD? Tá? Lucro presumido, R$500 por mês ou fração. Se a entrega foi espontânea, e é o caso, vocês não estão intimados a entregar, você tem uma redução de 50%. Opa, caiu para 250, né? Melhorou, né? E se pagar em 30 dias, tem outros 50% de redução da multa. Então a multa cai para R$125. Perto desse risco que vai ter na hora de distribuir lucro, tá? Isso é fichinha. Mas a coisa não para por aí. Tá? Você está falando que tem livro caixa. Né? E isso vale para quais tributos? Imposto de renda e CSLL. Só. Quem é que fiscaliza as contribuições previdenciárias? Dou-lhe 1, 2, Receita Federal. Imposto de renda e CSL também, né? Então o cara chega lá, o gaiato, né? Gato, o colega, senhor doutor auditor, né? Que a gente fala assim no começo, né? Nas costas dele, gente do céu. Fecha o ouvido, tá? Quem é que gosta de fiscal? Levanta a mão. A senhora é mãe de fiscal, não é? Não? Porque dizem que quem gosta de fiscal é só a mãe do fiscal. Não tem jeito. Tá? Agora, a minha caiu na malha, tá? Sobrou ninguém. Mas chegou o fiscal lá e falou, não, vim olhar imposto de renda e CSLL. Aí você vê assim, eu tenho o livro caixa. Pau! Entrega pro cara. O fiscal... Muito bem, tá? Parabéns, me dê seu livro caixa, tá? Pega aqui, tá? Ele só faz assim, ó. Agora eu vim olhar a contribuição previdenciária. Me dê a contabilidade. Aí você bonitinho, né? Pega a tua contabilidade, né? Apresenta para ele. Ele olha assim, beleza, tá aqui o teu diário. O Razão também. Razão e diário são livros permanentes da empresa. Você tem que apresentar o Razão para ele, tá? Ele disse, olha que bonito, né? Você imprimiu esse negócio. Alguém ainda usa, tá? Diário copiativo de gelatina. Tem uns cabeça branca aqui feito eu que já usaram disso. Vocês imaginam como é que é um negócio desse? Aquela que troça azul, né? Borrava a mão da gente toda e tal. Eu comecei a fiscalizar pelo Mato Grosso, tá? E tinha um escritor lá que eu peguei o macete deles. Era fácil saber onde é que estava o problema. O que ele fazia? Tá? Você tinha que borrar o negócio de gelatina, botar um negócio em cima, o diário embaixo e tal, tá? E prensava aquilo para poder, né, sair, né, da folha onde você tinha datilografado e tal, mecanografado e tal, para o diário. E que você prensava, tá falando, essa é a folha que o fiscal não pode ver, se ela dava uma mexidinha nele, ficava um borrão. Tá? A gente não entendia nada. Aí eu chegava para fiscalizar, eu só passando para página borrada, eu só ia marcando as páginas borradas. Me dá a documentação disso aqui. Eu sabia o que era. Mas, tirando isso para lá, ninguém usa isso mais. Todo mundo usa computador. Se usou computador, usou processamento. E se usou processamento, tem que guardar os arquivos para apresentar para o fisco na forma da IN 86 do MANAD. Ixi. Então, quando eu falo que eu tenho livro caixa, eu tenho que ter
o livro caixa, o diário, o razão e o arquivo. 4. Tá? E a desconfiança ou a certeza do físico, se você está falando que você tem, tá, é livro caixa, é que você está fazendo gambiarra. Porque ninguém vai trocar 4, né, por 1. Para que esse trabalho toma mais? E agora está pior, né? Se o livro é em papel, você tem que autenticar na junta. Tem taxa. Se é digital, não precisa autenticar mais, não. Não tem taxa. Então, não tem o menor sentido. Outro agravante, e agora é sério. Tá? Como se os outros não fossem. As empresas maiores do lucro presumido, que têm receita acima de 1.200.000, tá? Tem que informar na SF, obrigatoriamente, o livro caixa. Tem que botar lá dentro o livro caixa. Mas que relevância tem isso? Pouca coisa. Para acessar o detalhe da escrituração contábil digital, o que o fisco precisa fazer? Instaurar procedimento fiscal. Você fica sabendo que o fisco está acessando as suas informações. E para acessar a SF, que está lá dentro do seu livro caixa, o fisco precisa do quê? De nada. Então, aquele pessoal que não deu tempo de apresentar a ECD, e achando que vai falar do livro caixa, pensa que vai estar escondendo alguma coisa do fisco, tá? Para essas maiores, não está escondendo, não. Tá? É mostrando muito mais informação. Tá? Então, nesse caso, gente, não tem nem o que escolher. Né? A escrituração contábil acabou. Né? Além do que, né, o pessoal do Conselho Federal, Conselho Regional de Contabilidade, né, vai bater na nossa porta, cadê a escrituração contábil? Não adianta a gente falar que escriturou o livro caixa. Aí ele pede, então me vê o seu contrato com o teu cliente. Tá? Aí você mostra o contrato, não está falando lá que você não vai fazer a contabilidade. Aí você é obrigado a fazer. Quem é que vai apresentar, vai preencher a SF falando que tem livro caixa? Ninguém? Então não precisava estar falando isso aqui, não. Quem vai falar que tinha contabilidade? Gente do céu. Então, ninguém aqui vai apresentar SF. Não? Puxa. Não. Bom, além disso, tem um registro, tá? O Y672, em que você vai passar algumas informações adicionais para o fisco. Pessoal, capital registrado, tá? Estoques, nessa mãe. Pera. Saldo de caixa e bancos, saldo de aplicações, contas a pagar, conta a receber, tá? Compras de mercadoria, compra de alimentos, receitas de rendimentos não tributáveis, total do ativo. Se você não tiver contabilidade, você não tem como informar isso. Tem? Tem não. Ou você foi lá e contou o ativo todo da empresa para falar que o total é esse. Ninguém faz isso. Então, não, a legislação permite. Mas a minha opinião é que é extremamente inconveniente. Não deu para fazer esse ano? Vamos tentar resolver para o ano que vem, alguma coisa, se preparar. O que tá? A minha expectativa, tá, é que esse limite de 1.200.000 para falar que tem que informar o livro caixa aqui dentro da SF, eu acho que esse limite vai baixar muito. Tá? Praticamente jogando, tá, para o livro para a escrituração contábil, que já é a nossa obrigação. Prazo, julho. Simplificando. No caso de situação especial, cisão, tal. Gente, o prazo é 2 meses após o prazo da entrega da ECD. Sempre. Para dar tempo da turma trabalhar. Signatários. Ixi. Quem que assina? Quem assina qualquer.
né? Quem assina? Contador, sempre. E contador pode usar certificado de pessoa jurídica? Não, né? Quem mais? E assina a empresa. Pode ser o certificado de pessoa jurídica, pode ser o certificado do representante legal perante a Receita Federal. O procurador, procuração é CAC. Tá? Tem problema nenhum. Qualquer tipo de certificado, A1 ou A3, tá? Oi. Tá. Você viu isso alguma coisa para escrituração contábil? Tá. Vamos simplificar o negócio lá. Então vamos separar. Escrituração contábil da SF. SF é isso que está aqui. 2 assinaturas. Uma do contador, a outra da empresa. Pode ser o SNPJ, pode ser o certificado, pode ser o representante legal ou o procurador. Ok? Assinatura da escrituração contábil. Tá? Não. Na escrituração contábil é o seguinte. Regra geral, contador e o certificado de pessoa jurídica. Se não tiver o certificado da pessoa jurídica, aí vão ter 2 assinaturas, pelo menos. Tá? Uma, tá, daquela pessoa que assina de acordo com o contrato social. E a outra, do representante legal perante a Receita. Esse caso, tá, é a exceção. Por que isso? Depois que saiu a norma falando que podia assinar com certificado de pessoa jurídica, tá, nós descobrimos que em alguns casos esse certificado não existia. A empresa já foi baixada e não tinha como tirar mais. Entendeu? Foi por isso, para essas excepcionalidades. Ah, eu não deu para tirar ainda e tal, a pessoa não está acostumado. Com o decreto 8683, mandou a escrituração contábil, ela está automaticamente autenticada. Acabou. O problema é que só as juntas comerciais têm o controle de quem pode assinar pela empresa. Como é que isso ficaria sem conferência? Mas quando vai tirar o certificado digital da pessoa jurídica, todos os sócios que assinam pela empresa têm que assinar o certificado. Tá? Então, a pessoa jurídica passou a ter a sua assinatura própria. Tá? E isso está respaldado, inclusive, no Código Civil, que fala que, tá, o diário ele vai ser assinado pelo empresário ou pela sociedade empresária. Embora na época a sociedade empresária não tivesse assinatura, hoje ela tem. Então, quando veio essa norma falando, não, vai assinar com certificado de pessoa jurídica, prioritariamente, é para não precisar ter essa conferência de assinatura e garantir que aquela é a contabilidade daquela pessoa jurídica mesmo. Okay? Ficou claro esse negócio da assinatura? Tranquilo? Mas, negócio de assinar com certificado, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Não acontece, tá, aqui no Ceará, nos escritórios de contabilidade principalmente. Ninguém aqui, né, nos escritórios não tem uma gavetinha, né, que já tem um fichariozinho, tá, com certificados digitais dos clientes, né, e o pessoal trabalha de 2 formas. Ou todo mundo tem a mesma senha, todos os certificados têm a mesma senha, ou a senha está pregada no certificado. Gente. Ai, ai. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, ó. Quem assina aqui para mim? Gente, papel em branco, pô. Ninguém assina. Ixi. Que nem uma coisa, tá? Tá? Uma outra coisa de certificado digital, tá? Vocês já viram falar de reconhecimento de firma de assinatura digital? Não tem. Por quê? Porque documento digital, aquela assinatura já nasce com firma reconhecida. Tá? Então, para fazer um paralelo, quem assina aqui para mim,
e reconhece firma. Ninguém. Vocês têm coragem de pedir isso para alguém? Mas é o que está sendo feito. Quando você pega de terceiros, tá, um certificado digital com assinatura, né, com a senha, tá? É exatamente isso que vocês estão pegando dele. É um papel em branco, tá? Com assinatura com firma reconhecida. Por quê? Porque com assinatura digital, tá? Aquilo que está, o documento eletrônico, né, assinado digitalmente, ele goza de presunção de verdade em relação aos signatários. Você não pode negar que foi você. Então isso que está lá dentro do escritório, tá, é uma bomba. Tá? Passou o neguinho, pegou aquele certificado, ele transfere o patrimônio inteiro da... Tá? E depois vai dar trabalho. Né? Tá? Né? Agora quer ver um outro lado da questão? Tá? Agora, em vez de assinar com o nome de vocês, vocês vão assinar com o meu nome. Pode? O que é? Se vocês assinarem com o meu nome, o que vocês estão fazendo? Falsificando a minha assinatura, né? É isso que vocês estão fazendo nos escritórios. Vocês estão falsificando as assinaturas dos clientes. Porque o certificado é intransferível, tá? Sei que não é prático, ok? Mas é um risco. Que vocês têm que estar cientes disso. Deixa isso aqui. Né? Já falamos do livro, né, do livro caixa. Tá? Outra novidade do programa para esse ano. Praticamente nada dos registros iniciais você podia editar. Esse ano, várias coisas estão podendo ser editáveis. Mas, né, até o ano passado, se tinha um erro, a gente exportava TXT, ia, mudava lá só no registro, né, os registros iniciais, o cadastro na mão, tá, e importava para o sistema, passava. Não está assim, não. Se você falou que preencheu algum parâmetro, falou, olha, eu vou ter que estar preenchido com o meu registro, sei lá, tá, X500, chute aqui, em função daquele parâmetro. Quando você exportou aquela escrituração, esse registro saiu com a sua escrituração e ele saiu zerado. Quando você mudou o parâmetro, falando que você não tem mais o X500, a hora que ele vai importar, ele vai falar, vai dar pau que você está aqui com um registro que não tinha que estar na sua escrituração. Você não consegue. Esse controle ficou muito complicado. Aí você vai lá e apaga esse registro, tá? Ele vê você, não, agora os contadores, que é aquele bloco 9 lá, tal, que fica contando a quantidade de registros que tem, é que não estão batendo. Aí você tem que ir lá. Ficou muito chata esta edição. O que a gente precisa dar uma olhada? Tá? O que eu posso mudar no cadastramento? Tá? Posso mudar o CNPJ? Não. Posso mudar, tá? Para o indicador do início do período eu posso mudar, mas para o fim do período não. Toda vez que eu tiver período que não começa ou encerra, não começa em 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro, tá? Se não começar em 1º de janeiro, o indicador de início do período, tá, vai ser diferente de zero. Vai ser uma empresa que abriu, ou a decorrente de uma cisão, decorrente de alguma coisa. Se vai encerrar, tá, a tua escrituração, se o período de encerramento dela é diferente de 31 de dezembro, é porque também teve um evento especial. Ou é uma extinção, ou ela foi incorporada e companhia. Então, aqui também vai ser diferente de zero. Mas, para o início do período, eu consigo mexer. Para o fim, não. Tá? Data inicial, né, o período de escrituração não mexe. Tá? Se a retificadora, aqui eu consigo mexer. Tá? E tá, tipo de SF, né? Tá? Se é de SCP ou se é da empresa,
normal, as que não tem SCP e companhia. Também dá para mexer. No registro, tá? Depois eu venho, tá? Qual que é o tipo de SF? Eu posso ter 3 tipos. Pode ser original, retificadora, e uma retificadora meio esquisita, tá? Que é essa aqui, ó. Original com mudança de tributação. Isso aqui é uma retificação, na verdade. A legislação tá falando, ó, entregou SF, passou o prazo, não muda mais, tá? Isso aqui, tá? Mas, tá? Ela permite, tá? Isso em relação à forma de tributação de presumido, tá? E lucro real. A legislação permite que, se você vai mudar a sua forma de tributação para lucro real, você pode apresentar essa retificadora. Ah, mas aconteceu o seguinte, eu sou lucro real, não vai dar tempo. Aí, por ser mais fácil, eu mando uma do lucro presumido, só para, né, para não ter a multa. Aí, quando eu vou substituir, ele não deixa você substituir lucro real, tá, pelo presumido. Ele só vai deixar você substituir se marcar essa opção. E quando marcar essa opção aqui, para este caso, tá, de substituição entre lucro real e lucro presumido, se está substituindo pelo lucro, né, com lucro arbitrado, não é, mas para esses os outros 2 casos, tá certo, vai vir a multa. Ou seja, não escapou nada. Porque você está dizendo o seguinte, eu apresentei uma SF fajuta e agora eu estou apresentando uma de verdade. Tá bom, se você disse que é fajuta, você está apresentando outra original. Esquece daquela, tá? Mas toma a tua multa. Então, se tiver que passar por uma situação dessa, tá? Eu já sei que é lucro real, porque essa opção foi feita lá em janeiro, né? Eu já vou preencher esse negócio direito. Tá? No registro 010, tá? Eu estou com pouquíssima coisa para editar, né? Ok? Se é optante pelo PAS, tá? E, né, forma de reconhecimento da receita, esse aqui para o lucro presumido, só. No 020, tá, eu edito quase tudo praticamente, tá? Aqui não é problema, ok? E no 021 também. O problema é o seguinte, naquilo que for editável, se eu marquei sim, tá, o sistema gera, tá, os registros que eu vou ter que preencher em relação àquela informação. Se eu mudo para não, ele vai apagar. Você vai perder aquilo que tenha informado. Ok? De qualquer forma, pessoal, é bom pegar esse roteirinho aqui para falar assim, o que eu não posso errar? Porque se você preenche um desses parâmetros que você não pode mudar, vai lá na frente, errei, vou ter que voltar, vai ter que apagar e começar de novo. Perde o trabalho. Bom, uma novidade para esse ano é a tal de declaração país a país. O que é isso? Não tem guerra fiscal entre os estados? Não é assim aqui, né? Essa guerra fiscal do ICMS, não é assim, né? A coisa não rola assim. Por que vocês acham que não tem entre os países? É a mesma coisa. Tá? Vários países vão concedendo benefícios para atrair as empresas para ter mais arrecadação. Essa declaração país a país é uma medida, tá, que vem lá de quem assinou um convênio no âmbito da OCDE, tá, para, tá, começar a pesquisar esse universo, tá, dessa guerra fiscal entre os países. E pega, tá, uma faixa muito grande de empresas. Quem é que está obrigado? Tá? Em relação... Brasil. Todos os participantes de grupos empresariais multinacionais
cuja receita consolidada tenha sido superior a 2.260 bilhões de reais. Não. É só para coisa muito grande, né? Eu queria ter um monte de cliente eu fazendo declaração país a país. Né? Mas não dá não. Tá? E onde é que você vai apresentar? No país, regra geral, no país da sede do controlador do grupo. Volkswagen apresenta, né? Fiat. Petrobras. Opa, isso. Mas acontece o seguinte, tá? Tem exceção? Tem. O grupo empresarial pode fazer o seguinte, olha, nós vamos designar outro país onde a gente vai entregar. Tá? Entrega para esse outro país. Qual que é a filosofia da coisa? Você entregou em tá, onde você está obrigado, esses países compartilham informação. Se esse país não estiver obrigado a compartilhar, não tiver firmado convênio operacional para compartilhamento, não tiver na lista dos países que compartilham, tá? Aí você tem que apresentar aqui. Tá? Então, para os grupos multinacionais, nessa condição, ou apresentam lá fora, ou aqui. Mas tem um monte de acordo que ainda está em elaboração. Tá bom. Então eu fiz para o seguinte, tá? Chega 31 de dezembro, tá? Você revê essa posição. Tá? Se já tem um acordo firmado, deixa lá fora, se não tem, apresenta aqui dentro. Você pode retificar para isso. Isso, tá? Essa medida foi importante para evitar a aplicação de penalidade. Uma lista de países, tá, que deixaram a entrega facultativa. Quando a entrega é facultativa lá fora, tá, e esse país já assinou o convênio, tá, se ele apresentar lá fora, está desobrigado aqui dentro. A malhada facultativa eu não apresentei, então apresenta aqui. Tá? O que você deve informar? As informações, elas são consolidadas não por empresa, não por sucursal, não por, elas são consolidadas por jurisdição, ou seja, por país. Você forma. Eu tenho, né, empresa ligada, tá, na China, tenho 3 empresas ligadas na China, tais e tais, identifica. Mas eu não vou informar os dados, tá, das empresas. Eu vou informar o total da China. Tá? Receitas, tá? Total e obtida com relacionamento entre partes relacionadas, lucro ou prejuízo, imposto de renda pago, imposto de renda devido, capital social, lucros, número de empregados e ativos tangíveis. Tá? É isso que vem. Alguém aqui tem no seu... Vai fazer isso aí? Difícil, né? É um troço muito no topo da lista mesmo. Tá? Vixe. Penalidades. Nó. Lucro real. Tá? Você vai atrasar? Tua multa está ali, ó. 0,25% por mês do lucro líquido por mês de atraso ou fração. Máximo dela, 10%. Tá? Essa multa não pode ser maior do que R$100 mil para quem tem receita bruta anual de 3.600.000. É o limite de quem? Esse número não é estranho para vocês? Não é o número do Simples? É. Então, se a sua receita fosse até o limite do Simples, multa da máxima sua 100 mil. Pô, mas para dar 100 mil reais, você tem que ter tido um lucro líquido de 1 milhão e atrasado 40 meses. Tá? Para, né, nos demais casos, esse limite é de 5 milhões de reais dessa multa. Então, atrasou 40 meses e o lucro foi de 50 milhões.
Ah, eu tive um lucro de R$10. Né? A multa, né, some. Né? R$1. É assim. Tive um lucro de 1.000. Tive um lucro de 100.000. A multa é 1.000, máxima. Então não é, né? Na hora que bota esses grandes números aqui, tal. Hein? É. Se ela não tem lucro, não, ela teve prejuízo, tá? Teve prejuízo esse ano. Aí você informa o último lucro líquido da vida dela, e isso vai ser corrigido monetariamente para servir de base de cálculo. É. Tá? Pessoal, o problema todo, tá? O problema principal, não está no atraso. O problema maior está na qualidade da informação. É aqui que o bicho pega. Tá? Por informações, tá? Inexatas, omitidas ou incorretas, a multa de 3% do valor da transação. Ok? Vamos pegar o seguinte, tá? Eu vou contar simples. Tá? Um exemplo simples, não era empresa do simples não, porque aqui é só por lucro real. Uma empresa que teve balanço de suspensão e redução nos 12 meses. Quantos balanços ela tem? 13. Ativo igual a passivo. Então, tenho 26 vezes o valor do ativo. Não estou nem falando que ela tenha movimentação, não. Estou pegando só isso. Tá? A multa de 3% sobre 26 ativos dá 78% do ativo da empresa. O risco, o grande risco, não está no atraso. O grande risco está na informação errada. É. Você tem... O que é? Gerar contabilidade é complicado? O negócio é o seguinte, tá? Eu não vi ainda caso da aplicação dessa... Não, se bem que eu já vi um caso, tá? Mas foi um caso extremo, ok? O fiscal, o auditor, ele não tem a prerrogativa de decidir se vai ou não aplicar a penalidade. Ele tem que cumprir a lei, tá? Exemplo do que aconteceu com a GFIP, né? Essa multa da GFIP, né, foi um órgão de controle externo à Receita Federal que descobriu que a Receita não estava lançando e determinou que eu fizesse. Ela tem que fazer. Não tem jeito, ela estava com toda a informação necessária. Quando você entrega o SPED contábil, tem multa automática? Alguém já recebeu? Não. Por quê? Porque ele depende do evento seguinte, tá? Que é saber se estava obrigado ou não lá na SF e companhia. Uma hora eles vão colocar. Mas até hoje o SPED contábil não lançou nenhuma multa. E aquela multa que eu falei que é de 125 por mês, ela só tem atualização depois que ela for lançada. Ela é um valor fixo. Tá? 2 meses 250, 4 meses vai para 500, né? E né, nós vamos, né, quem tiver atrasado, até o prazo final da entrega da SF está aí. Para os demais casos, então aquelas multas são do lucro real. Tá? Aqui nós vamos pegar o lucro presumido. Tá? Atrasou a SF, é igual a multa da SCD. Tá? R$500 por mês de atraso ou fração, tá? Para o lucro presumido. Tá? Reduzida a metade se for espontânea, se pagar em 30 dias. Tá? Então, esse aqui
é o lucro presumido. Mais tranquilo, né? Mas tem também multa por informações inexatas, incompletas ou omitidas. Mas aqui é diferente. É 3%, não inferior a R$100, sobre o valor das transações comerciais e operações financeiras. É 3% da venda, mais do movimento de caixa e banco, só isso. Deu? Olha o risco, tá? Lá no presumido, tá? De mandar em branco para cumprir prazo. Ainda assina aquilo digitalmente. Pegou, né? Gente, vocês estão tão quietinhos, é sábado, é isso? Estou fazendo muito terrorismo? Quem é que inventou esse negócio de SPED, né? Oh, meu Deus. Não, vou te contar, tinha que pegar um cara desse, tá, você botar fazendo, tá, contabilidade, tá certo, livro de gelatina, digitando aquelas máquinas duras, não tinha? Fazer pagar essa pena. A complexidade do nosso sistema tributário está uma coisa brutal. E muito a complexidade que vem na captação da informação para o fisco gerir o seu negócio, para o governo gerir o seu negócio, tá? Ela decorre da complexidade da legislação. Está aqui o Jonathan, que está, nossa mãe, fazendo das tripas coração, tentando simplificar aí algumas coisas, mas... Bom, declaração país a país, tem penalidades próprias. Aí eles misturaram as duas legislações, ficou uma coisa bem torta, tá? Que tem hora que ele usa, tá, as penalidades, tá, de outras informações, né, de que não seria do lucro real, que isso aqui só vai aplicar para lucro real. Tá? E tem hora que ele usa de quem não é do lucro real. Agora eu tenho que saber onde é que está. Né? É ou não é? Não dá para ter dois sexos. Né? Bom. Ficou tranquilo? Mais ou menos, né? Seguinte. Eu vou apresentar a minha SF, tá? Olha bem, isso, tá, é uma posição pessoal, tá? O problema, tá, de quem não apresentou a SCD, vai ter que fazer a SF agora, tá, e é regime de competência, tá? Se não mudar esse negócio, ok? Tá, esse erro que está no programa, como é que eu me safo disso? O que eu faria? Tá? Eu vou falar que minha escrituração é por caixa, e tem um registro, tá, que é o Y801, que é para outras informações. Lá na SF. Tá? Aí eu vou fazer um arquivo RTF, que é o que você faz no Word, né? E tal, fala, olha, eu coloquei, tá certo que lá, minha forma de reconhecimento de receita é por livro caixa, mas na verdade é por competência. Eu não tive como fazer diferente, porque o sistema não me deu opção. Está obrigando, está certo, a meu ver, indevidamente, tá, que você tenha estruturação contábil sendo regime de competência. Esclareço isso, boto lá dentro. A informação foi para o fisco. Ok? Para você não correr risco, depois do cara falar, você é regime de caixa, você falou que era regime de caixa e tem livro caixa, cadê o livro caixa? Para evitar isso. Ok? E nós estamos agora, né, o pessoal que apresentou a estruturação contábil, muita gente mandou a escrituração, não está bem pronta, né, mandou para se virar, para cumprir o prazo.
tá? Esqueceu de uma coisa. Hoje a autenticação é automática. Tá? A autenticação automática é muito boa, vocês sabem por quê? Porque ela é rápida. É automática. Mas ela também é muito ruim, vocês sabem por quê? Porque ela é rápida, porque ela é automática. Mandou, está autenticado. O que comprova que está autenticado? Recibo de entrega. Aí você vai pedir meu recibo de entrega. Tenta mandar lá de novo que você recebe seu recibo de... Gente, macete, tá? Qualquer coisa que tenha sido enviado para a Receita Federal, utilizando o ReceitaNet, quer a segunda via? Tenta mandar exatamente a mesma coisa de novo. Tá? Aí você vai ter a resposta. Isso já foi mandado em tal data, toma aqui o recibo de volta. Ok? Bom. Mas a autenticação ela é obrigatória e ela é automática para quem tem registro em junta comercial. Acabou. Para que serve a autenticação? Para provar que é autêntico, que não foi adulterado. Você pode, tá, pegar um documento autenticado e mexer nele. Você levou no cartório, autenticou um documento, você pode fuçar nele? Não, não pode mais. Tá? O problema é que você tem um outro lado da questão. Interessa a alguém ficar com a informação errada? Não. Antes da autenticação automática, a Instrução Normativa do DREA 11 de 2013 previa a possibilidade do cancelamento do termo de autenticação. Ou por iniciativa da junta ou da empresa, tá? E se era por iniciativa da empresa, tinha que ter um laudo assinado por 2 contadores. E a regra de ouro: o erro não tem condição de ser corrigido por lançamento extemporâneo. Se eu descobrir hoje que eu deixei de fazer um lançamento contábil ano passado, como é que eu faço para corrigir? Meu livro já está autenticado. Eu faço o lançamento hoje, faço referência ao passado, né? Se for envolvendo conta de resultado, vai para uma conta que represente lucros e prejuízos acumulados. Se for em contas patrimoniais, entre elas, está resolvido. É assim que prevê a norma do CFC. Não, mas o meu erro foi de outra natureza. Minhas demonstrações ficaram multiplicadas por 1000. Dá para corrigir isso por lançamento extemporâneo? Não. Aí, né, é um caso, tá, que você fazia esse processo na junta comercial. Com a autenticação automática, o que a Receita fez? Deixou até o começo do ano, tá? Liberdade para substituir. Fechou os olhos, substitui quem quiser. Mas a interpretação do nosso órgão normativo, do órgão normativo da Receita Federal, tá? De quem cuida da legislação, era o seguinte: livro autenticado não substitui, exceto por ordem judicial. Tranquilo. O problema, tá, fica, tá, por conta das sociedades simples, aquelas que têm registro em cartório. A única legislação que obrigava a autenticar os livros em cartório é uma legislação do imposto de renda. Mas a Receita dispensou. Ficou beleza, né? Estaria dispensado. Mas os cartórios bateram o pé. Falaram, não, tem que autenticar e tal, papapá, desenvolveram o sistema e tal. Falei, tá bom. E por quê? Não, porque na resolução 1299 do Conselho Federal de Contabilidade fala que os livros, tá, serão autenticados no registro público competente. E no caso da sociedade simples, nós somos registro público competente. É uma briga antiga, tá, que a gente, né, já vinha levando aí para acabar com essa obrigação. Que documento digital já está assinado digitalmente, você não vai autenticar para quê, né? Aí o Conselho Federal mudou a legislação, mudou a 1299.
falando que vão ser, tá? Os livros devem ser autenticados se exigido por legislação específica. Tinha outro problema. No manual da ECD, estava lá que os livros vão ser autenticados, tá, da sociedade simples, no cartório virtual, e dava o endereço. Tá? Mudou a redação. Hoje está assim: se a pessoa jurídica entender que está obrigada à autenticação, faça em tal endereço eletrônico. Manda para lá o mesmo arquivo que mandou para o SPED e autentica por lá. Se a pessoa jurídica entender que está obrigada. Tá? Minha opinião pessoal, acabou a autenticação em cartório de quem apresentou o SPED contábil. Ah, mas eu sou uma sociedade simples, eu sou a fundação e eu presto contas para o Ministério Público, né? É o sistema, é o SIAP, né? Compilação número 9 do SIAP. Tá? Se você apresentou escrituração contábil digital, não precisa informar o número da autenticação do livro. Basta colocar lá no campo de observações, apresentei escrituração contábil digital. Acabou. O Ministério Público acha que não, o Conselho Federal de Contabilidade acha que não, o FENACON acha que não, a Receita Federal acha que não, só o cartório que acha que sim. Entenderam? Hã? Tá. Quem tiver dúvida, tá, ainda em relação a essa questão, eu coloquei no material, né, uma solução de consulta da Receita Federal. Ela fala de uma entidade de previdência privada, mas fala que ela está sujeita a registro em cartório, tá? E que ela está desobrigada para fins fiscais de autenticar o livro. Bom? Agora vamos lá. Como é que está a norma hoje para substituição de livro autenticado? Na verdade é o seguinte, mandou a ECD, está autenticado. Então, nem precisa falar que é substituição de livros autenticados, é substituição de livros da ECD. Por quê? Mas é aquele estoque que estava lá. Quando saiu o decreto 8683, ele falou o seguinte, sabe aquele estoque que a junta não fez nada? Está autenticado também. Tá, passou a mão, limpou o terreiro. Bom, originalmente isso aqui era para se chamar um laudo, tá? Na escrituração, você vai incluir um documento, um termo de verificação. Tá? Falando o quê? Você vai identificar a escrituração e tal, vai descrever de forma pormenorizada os erros. Vai identificar de forma clara e precisa os registros que contêm os erros. Exceto se esse erro for decorrente de um outro. Tá? Saldo inicial foi informado errado. Bom, mas o saldo final está errado também. Aí eu preciso falar só do erro do saldo inicial. Né? Os consequentes, os decorrentes, não. Tá? Tem uma declaração lá, tá? Você está lavrando um termo de verificação. Tá? E você vai falar, eu sou responsável pelo termo de verificação, não necessariamente pela contabilidade, só se for assinado na contabilidade também. Tá? E quem é que assina o termo? Tá? São 3 possibilidades. Mas vamos lembrar uma coisa. Se eu mudar alguma coisa que não está constando do termo de verificação, é nula essa modificação. Né? Tem sentido. Tem uma discussão, tá, sobre os signatários, que nós vamos ter uma reunião agora dia 23, tá, que esse negócio está sendo reavaliado. O bicho está pegando. Mas essa é a norma que está aí. Quem é que vai assinar? Se for perfumaria do livro, tá, se não envolver saldos, lançamentos ou demonstrações, a própria pessoa que assina a escrituração pode assinar esse termo. Eu estou mudando o número do livro. Puf, eu assino a escrituração, assino o termo. Fácil, né? Ah, mas eu vou mexer com saldos, com lançamentos, com demonstrações. Aí muda de figura. 2 assinaturas.
um deles tem que ser contador. Pode ser um técnico e um contador. Ou podem ser 2 contadores. Ok? Com uma ressalva. Se a empresa passou por auditoria independente, tá? Um desses, tá? Muda. E aí já são 2 contadores e um deles tem que ser auditor independente. O IBRACON está para regulamentar isso, tá? Vai falar que esse auditor independente, ele prioritariamente vai ser da firma de auditoria que fez a auditoria de balanço. E aqui vem uma coisa interessante. Como é que vai ficar o papel do auditor independente? Ou ele vai afirmar na contabilidade que aquelas modificações não, tá, mudam o parecer do auditor, aí é uma circunstância. Mas e se mudar o parecer do auditor? Gente, aí é primeiro, a empresa vai ter que publicar, aí já vai para a área comercial. Fato relevante, vai ter que refazer tudo. Vai ter uma mão de obra. Ok? Mas também isso aqui vamos falar, é muito lá no topo da pirâmide. O grosso que vai acontecer está aqui e aqui. Qual que é a briga que está no Conselho, com o Conselho Federal de Contabilidade? Eles estão querendo que a assinatura, neste caso aqui, seja por um profissional só e aquele que assinou a contabilidade. Isso aqui não parece, tá? Não tem a cara de laudo de uma perícia? Primeiro, se foi ele que fez a contabilidade, se a gente vai pegar o Código de Processo Civil, tá? O cara é suspeito. Ele está sob suspeição, porque ele está fazendo um laudo sobre o trabalho dele. Em alguma profissão isso é possível? Não, né? Por que isso está acontecendo? São Paulo, a junta comercial trabalhava de uma forma muito lenta. Tá? Enquanto o livro não estava autenticado, o cara substituía à vontade. Tá nem aí. Com a autenticação automática, fechou a porta. Aquele gráfico que eu mostrei lá do volume de livros e tal, São Paulo estava com mais de 50% dos livros pendentes de autenticação no país. 30% dos livros que foram apresentados foram substituídos. Quanto mais fica fácil a substituição, menor é o poder probatório da contabilidade, gente. Aquela é a ferramenta principal do nosso trabalho, é o produto principal do nosso trabalho. Fica vulgar. O que estava acontecendo é o seguinte, o cara vai participar da licitação, manda uma. Terminou a licitação, aí manda outra, aí depois manda outra, aí manda outra. Estava uma bagunça. O pessoal do Conselho Federal, os conselheiros, o Conselho Federal de Contabilidade, se recusou a assinar a norma com isso aqui. Depois está tudo combinado. Nós temos algumas hipóteses para trabalhar agora. Tá? Uma é botar aqui exigência de um perito, que vai piorar. A outra, a Receita Federal simplesmente tira isso da norma deles. E acaba a possibilidade de substituição, exceto por processo judicial. Então, nem o extremo de não permitir a substituição, deixar as bases de dados erradas, que é o que pode acontecer, nem o extremo de deixar a substituição livre e solta. Temos que achar um equilíbrio. Mas hoje, para quem precisar substituir, são essas as regras vigentes. Alguém me perguntou como é que ia fazer, que o pessoal do escritório fez o seguinte, ainda bem que não levantou a mão, que eu vou entregar. Tá? Não ia dar tempo, aí preencheu o cabeçalho, com os dados da empresa, embutiu com os dados de uma outra empresa que já estava beleza. Agora ele vai ter que falar, registro a registro, que está errado. Já pensou o tamanho desse tempo de verificação? Por causa de 125 pila. Não dá, né? O SPED exige também
uma mudança de comportamento da gente com os nossos clientes. Não dá mais, tá? Para ter, né, o empresário, né, tá lá nos seus afazeres, e normalmente tomando conta do caixa. Debaixo do caixa tem uma caixa de sapato. Toda a papelada que vai chegando, ele vai botando ali dentro. Não é assim? Chega no fim do mês, ele pega aquilo, tudo enfia do jeito que dá no envelope, tá? É daqueles com hipersegurança inviolável, tá? Com aquele barbantinho que faz assim. Bota na mão de um profissional sujeito a sigilo, que não vai abrir aquilo, não vai ver as contas, não vai ver, né? Fornecedor, não vai ver nada do que está ali dentro, tá? Que é o tal do motoboy. Não relaciona nada e manda para a empresa de contabilidade. Você chega lá, você relaciona aquilo que recebeu, eu recebi isso aqui, e assina sozinho. Se ele não assinou junto, prova o quê? Não prova nada, né? Documento que você está emitindo só por você, não dá nada. Aí devolve depois aquela documentação, dá um pau lá, faltou no escritura nota, como é que resolve isso? Isso. Vira para o cara e fala, nada de motoboy na nossa vida mais. Escaneia e me manda. Pronto. Você tem a prova de que ele te mandou, você tem a prova que recebeu. Acabou. Não é mais fácil? E outra, você não fica com papel do cara, né? Nem papel, nem livro. Gente, nós não somos guarda-livro, mas não, né? Foi. Ó. Seguinte. Vocês ficaram muito quietinhos. Topa? Bora? Nós vamos fazer... Ó, pode fugir agora não, tá? Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tá? 15 minutos. Nós vamos montar 2 times. Adriana do lado de lá. Tá, aqui tem mais gente, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Hã? Você quer? Você quer? Não, eu troco, ué. Tá. Nós vamos estar... Vocês vão fazer 5 perguntas para a turma de lá para responder para vocês. Covardia, né? E depois a turma de lá vai fazer 5 perguntas para cá. E eu, Adriana, nós só vamos entrar, tá? Se precisar completar alguma coisa, beleza? Pessoal, vocês não querem perguntar nada para ninguém? Então pergunte. Vamos lá. Semana passada teve uma palestra no CRC, eu só assisti pelo Facebook. Então, assim, o que eu entendi, a pessoa lá da junta, se eu não me engano, de Minas Gerais falando, que era obrigatório ainda o registro dos livros. E aí, assim, não tem nada a ver com a Receita Federal diz o que ela quer, mas a junta comercial o órgão obrigatório, obrigado realmente a ele que compete o registro dos livros, né? E aí, como é que fica? Está no Código Civil. Igual o cartório fala que eles também. Tá lá, decreto presidencial 8683, tá? Está transcrito aí na apresentação. Fala que está autenticado. E houve mudança legislativa em lei também, criando a possibilidade. Então a gente já considera mesmo, entregue a CD, pronto, está registrado e junta que cobre e fica por isso mesmo. A não ser, tá, eles podem tentar derrubar o decreto, ok? Essa pergunta não dava para vocês responderem, viu? Senão eu já tinha passado. Né? É isso. Eles vão continuar insistindo, tá? Que estão, tá? Que para você levar lá para autenticar. O SPED não se comunica mais com as juntas comerciais para esse fim. Só complementando, Tonelli, tem 2 semanas que eu estava lá em Paulo Afonso, na Bahia, e tinha um funcionário público, tinha um funcionário da junta comercial lá. E o que é que acontecia? O contribuinte, ele mandou a ECD, só que ele estava participando de um processo de licitação e solicitaram o registro do livro dele. Para ele não perder o processo, ele foi lá e registrou na junta, e a junta aceitou. Só que lá
eu não sei qual é o sistema, eu também não tive como conversar com ele, que ele fugiu antes do final da palestra. Foi imediatamente após a validação, após a autenticação do livro dele na junta comercial, automaticamente o que ele tinha mandado para a ECD foi anulado. Não. Aí era a minha pergunta, já que eu estou aqui, né? Não. Aproveitar. Olha só, algumas coisas. Tá? Se você fiz, lá no site do SPED hoje, está mais fácil você saber a situação do livro. Tá? Tem lá a funcionalidade de consulta a situação. Antes você tinha que escrever o hash e tal. Hoje você basta colocar período, né? CNPJ e período. Ok? Faz a consulta e vai lá. Ó, o livro está aqui na base do SPED, foi autenticado automaticamente e acabou. E te dá a base legal. Existe uma discussão. As juntas não querem, o DREI, que coordena as juntas, também não, tá? Perder a boquinha. A verdade é essa. Para que... Está no decreto. O decreto-lei tem força de lei. O Código Civil. Então, vamos lá. Tá? E tem mais uma pergunta aqui. Pode? Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó, Decreto 1800. Artigo 78A. A utilização de livros contábeis das empresas poderá ser feita pelo SPED. A autenticação dos livros contábeis será comprovada pelo recibo de entrega. Tá? A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação do artigo 39 da Lei 8934. Nos termos do 39A da lei. Eu vou achar essa lei aqui agora, tá? Tonelli, vou replicar ali o questionamento do colega ali, que ele complementou a colocação da primeira pergunta sobre a autenticação. Foi comentado também nessa palestra que a Receita Federal estava meio que se livrando dessa parte de autenticação, como se ela não quisesse mais ficar com essa parte de autenticação. Isso acontece? O negócio é o seguinte, a Receita Federal, ela mantinha um sistema chamado Junta Comercial Contingência. Quando estava sendo construído o SPED, o DNRC, que depois foi convertido em DREI, ele se comprometeu a lançar um sistema que permitisse a comunicação com o SPED para fins de autenticação dos livros. 8 anos depois não tinha saído nada. O SPED contábil começou, na verdade, tá, a partir de 2007. Tá? Fevereiro de 2016. Não estava pronto. Não fez nada. Ou seja, 9 anos depois, não tinha feito. E, por iniciativa interna de quem estava no DREI na época, tá, que era apadrinhado, era da equipe da FIF Domingos, tá, eles começaram a trabalhar na possibilidade de acabar com a autenticação de livro. Gente, está com assinatura digital, o original, tá, o livro está guardado numa base pública, autenticar para quê? Para provar que é autêntico? Perdeu a finalidade. Tá? A finalidade da autenticação foi simplesmente arrecadatória. E esse pessoal, tá, né, o Guilherme Afif Domingues saiu, foi lá para o Sebrae, esse pessoal acompanhou, e isso aqui foi capitaneado por eles. Tá? Não foi pela Receita Federal. Mas a administração posterior do DREI, tá, não gostou desse negócio, porque tirou a boquinha. Então existe um conflito. Por outro lado, a Receita Federal se livrou de um problema sim, porque essa turma toda usava, né, tirando Minas Gerais, tirando Minas, tá? As outras juntas usavam um sistema para autenticar os livros, tá, que a Receita fez. Se chamava Junta Comercial Contingência, que permitia que pela internet eles fizessem o trabalho. Tá? O contrassenso, tá, nisso aqui.
Cadê você? Total de livros, esses dados aqui são de setembro do ano passado, tá? Total de livros apresentados, 2.600.000. Desses 2.600.000, você tinha 1.400.000 livros pendentes de qualquer trabalho das juntas comerciais. 53% dos livros parados ali, dá um pouquinho mais, porque tem, na verdade, 57% de livros pendentes de trabalho das juntas. Livros que estavam em exigência, pendentes do trabalho, tá, nosso, para regularizar, que 10% dos livros. Um volume bastante expressivo ainda, mesmo sendo 10%, dá 200 e tantos mil livros. Não andava, por conta de um trabalho que não acrescentava nada em termos de qualidade, em termos de garantia da autenticidade. E aí? Né? Sai disso. Autenticar para quê? Para provar que é autêntico. Não está provado que é autêntico? Está assinado digitalmente, está na base por... Para quê? Isso me faz lembrar, tá? Num tempo que tinha uma taxa no Brasil, que o cara pagava pela quantidade de janela que tinha voltada para a rua, você sabe disso? Aí tem algumas construções que você vê no Brasil, tá certo, que tem um pátio interno, todas as janelas são voltadas para o pátio interno. Tá? Precisa evoluir. Tá? Ele está falando, tá certo, da base legal. Vamos recorrer. Tá? Agora eu vou ter que pesquisar aqui. A lei. Tá? Opa, obrigado, não. Tá? Nós pegamos aqui, tá, o decreto. Né? Ah, mas a obrigação de autenticar está lá no Código Civil. Então vamos pegar aqui, ó, tá, que isso aqui foi mudado. Lei 8934. Ih, eu não estou na internet. Mas eu acho aqui no celular. 39A. A autenticação dos documentos das empresas de qualquer porte, realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos, dispensa qualquer outra. Vai me falar que não está na lei? Que a instrução normativa é que está fazendo? Não é bem aí, né? Não está expresso que a autenticação do sistema público dispensa qualquer outra. Depois veio o decreto que fala, ó, entregou para o SPED e está autenticado. Não autenticou no sistema público? Autenticou. Acabou. Né? Então, precisa, o pessoal que está questionando, tá? Mais alguma dúvida ou está suficiente? Valeu. Eu estou indo embora ainda não. Antes de eu ir embora, tá? Agradecer a gentileza do convite de estar aqui para vocês. Tá? Eu quase já morei na terra aqui. Eu passei... Foi, ué. Hã? Eu passei 8 anos, era uma semana em BH, uma semana aqui. É muito complicado, quase arrumei outra família. Não dá muito certo, não. Deixa quieto esse negócio. Tá? E, né, obrigado por vocês por ter a paciência, né, de estar aqui ouvindo a gente. Né? E eu queria uma salva de palmas para a equipe que coordenou esse evento, né? Fui. Convidamos agora o ex-conselheiro do CRCCE e detentor da medalha do Mérito Contábil do Estado do Ceará e auditor da Receita Federal do Brasil, o senhor Francisco Nilo Carvalho Filho, por favor, para entregar o certificado ao palestrante.
Tem lugar que o novo e o velho, aqui são só os velhos. Convido agora a Adriana Tonon para prestigiar o nosso palestrante. Eu sacudi, porque depois a negada disse que tá tudo na sequência, né? De manhã teve. Se eu virar demais, vai não. Porque tem uma saída aqui, entendeu? Zacarias, meu querido, faça a gentileza. 76. Melhor de 2, não deu certo? 18. Vale como vocês são horríveis. Tá aí? Jovem do 18, ó. E... Ah, muito bem. Venha cá. Não se faça de tímido. Enquanto a Jacinta tira uma foto aqui, eu vou pedir para uma pessoa que não usar Zacarias, porque ele não trouxe sorte. Outra pessoa vai pegar o número, Danilo.